Bem-vindos ao programa Fisiochat. O programa Fisiochat é uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou a Juliana Schultz e sou docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Olá, sou Rodrigo Andrade, sou fisioterapeuta, docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e hoje nós temos um tema super interessante, principalmente para nós homens. Estamos com o Dr. Danilo Galante, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, urologista pela Unesp, ele é pós-graduado em Cirurgia Robótica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e é médico do Hospital São Luís, na unidade do Itaim, e agora doutorando pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Para a gente começar, abordando esse tema aí tão interessante, vamos começar do mais básico. Como que é o seu trabalho, qual que é a função mesmo dessa tão importante especialidade aí da urologia? Bom, primeiro agradeço o convite, agradeço estar aqui podendo participar e contar algumas coisas da especialidade. A urologia, diferente do que muita gente acha, ela abrange tanto assuntos da mulher quanto do homem. A gente fala que a urologia ela atende tanto o sistema urinário, então todas as doenças do sistema urinário, isso inclui doenças do rim, doenças da bexiga, doenças da uretra, além da parte reprodutora. Então a gente, como urologista, faz parte reprodutora, a parte urinária e a parte genital do homem. A ginecologista faz a parte genital da mulher, a gente faz a do homem, a reprodutora do homem. E na urinária tem algumas coisas que tem tanto para mulher quanto para homem. Então a diferença básica é isso, do ginecologista para o urologista, que essa parte genital, vocês cuidam da parte genital do homem e o ginecologista da mulher, né? Perfeito. E a parte da sexualidade, vocês não têm também um ramo que trata da sexualidade? Tem. Na verdade, a grande parte das queixas atualmente vem dessa área, Pelo menos uns 30% do movimento de qualquer consultório são queixas sexuais ou queixas tanto de interesse sexual, que a gente chama de libido, sim, quanto de perda de função sexual, disfunção erétil, por exemplo, ou outras alterações, como ejaculação precoce, isso tanto em jovem quanto no paciente mais velho. Então, a parte sexual com certeza faz parte do rol de assuntos do urologista, a parte de infertilidade também. Isso a gente costuma fazer junto com a ginecologista, porque enquanto a infertilidade, na verdade, é do casal, Então, você tem um problema que é comum para o casal, para a mulher e para o homem. Então, a ginecologista entra nessa área avaliando a mulher e o urologista avaliando o homem. Sim. E a parte urinária, propriamente dito, que é uma grande área nossa. Vocês acabam trabalhando em conjunto mesmo, então você, o urologista e a ginecologista para essa questão parte da fertilidade. Sim. O ginecologista e o uro, eles têm uma conversa direta em relação à infertilidade. Então, todo casal deve ser investigado, tanto o homem como a mulher. Existe até uma lenda que quem tem mais problemas, seu homem, sua mulher, mas atualmente é bem dividido isso. Então, 1/3 dos casos o problema está no homem, 1/3 dos casos o problema está na mulher, 1/3 dos casos está nos dois. Então, não tem como avaliar só um. Então, quando vem o homem para mim, a primeira coisa que eu pergunto é: e sua mulher? Ela já foi avaliada? E tem muita ginecologista que também manda paciente para mim, que já avaliou a mulher e gostaria de saber do homem. Que legal, então vocês têm que ser complementares. Isso é interessante a gente saber. Claro. E a população que está assistindo entender isso, que normalmente o problema tem que ser visto dos dois lados. Sim. Tem uma outra coisa da ginecologista, que a ginecologista acaba sendo a clínica geral da mulher. Então, eu vejo pela minha mãe, por exemplo, que qualquer problema que ela tem, do fio de cabelo à ponta do pé, ela vai na ginecologista. É a de confiança. É a médico de confiança, Então, é ela que faz a grande triagem. Então, ela acaba também cuidando, por exemplo, de infecção urinária, ela acaba vindo incontinência urinária e, às vezes, foge um pouco da área dela. Pacientes que têm muita infecção urinária, o ginecologista acaba
se perdendo um pouco porque está fora já do que ele estuda. Claro. Essas pacientes vêm para mim também. Tá. Encaminhados, quer dizer, o ginecologista tenta tratar, vê que não dá certo, então manda para o uro, que é o que está mais, que tem mais respaldo para tratar isso, né? Exato. Então, quem que é a paciente que o ginecologista manda? Os pacientes com infecção urinária de repetição, os pacientes com incontinência urinária. Tem muito ginecologista que sabe tratar, mas uma grande parte deles não sabe, né? Então, os urologistas podem fazer essa parte. E toda a parte de tumores, né? Então, tumor de rim, tumor de bexiga, o ginecologista não faz, né? E isso é do urologista, independente de ser homem ou mulher, Sim. é uma área que vem pra gente. Tá. E cálculo, né? Pedra no rim também não é exclusividade de homem, né? Isso dá em homem e mulher praticamente na mesma proporção. Tá. Então, a gente também tem muita paciente mulher com cálculo renal. Você estava falando que a ginecologista acaba sendo a médica, eu falo a ginecologista, mas de repente o também, né? Mas que a mulher tem a confiança, acaba resolvendo grande parte dos problemas. O uro também tem uma relação dessa com os homens? Você sente isso também? Sim, sim. Ou deveria ter? Na verdade, quando os pacientes vêm, eles acabam tendo essa confiança, assim. Os homens, eles têm naturalmente uma dificuldade de procurar ajuda, dificuldade de procurar médico, eles relutam, eles pensam, eles perguntam para o vizinho, para o farmacêutico antes de chegar no médico. Muitas vezes é a esposa que marca, né? Toda semana tem uma esposa que liga, mas não é para ela, é para o marido. Né? Então, mas eu percebo que os pacientes que me procuram, primeiro que a ideia, acho que do urologista não é só atender aquela questão. Então, o paciente vem falar, por exemplo, de um cálculo renal, eu aproveito e pergunto, como é que está da sua sexualidade? Você sabe avaliar quando que você vai ter que avaliar a próstata? Então, eu ensino os homens de 30 anos, por exemplo, que eles têm que fazer avaliação de próstata a partir dos 50. Né? Às vezes essa informação não serve para ele, mas serve para o pai dele, para o tio dele, para o avô. Pergunto como é que está da parte sexual, né? Pergunto se ele já teve cálculo. Então, a ideia, que é o que a ginecologista faz. Né? Então, ela fala para a mulher lá que foi fazer uma rotina, como é que está a relação sexual com o marido, como é que está a saúde em geral. Não então, só tratar, mas educar também. Né? Dá orientações, né? E eu percebo que muitos pacientes, depois eles me mandam mensagem, eles me ligam perguntando indicação de outros médicos que eles estão precisando, exatamente porque eles confiaram, né? Então eles vão confiar na minha indicação também. Isso é gratificante, né? Porque às vezes é uma consulta de rotina, o paciente não tem nenhuma doença, né? Mas ele acaba percebendo que aquela consulta tem mais sentido do que ele imaginava. Né? Porque... É que você está buscando conhecer esse paciente da melhor maneira que possível, né? Sim, e também mostrando para ele que essas consultas de rotina que a mulher faz normalmente no ginecologista, elas nada mais são do que uma consulta de prevenção. Que é algo que falta nos homens mesmo, né? Fazer um trabalho mais preventivo, um acompanhamento. Acho que por essa resistência, né, deles procurarem ajuda, né? Com certeza. Normalmente os homens procuram quando eles têm algum problema. Você vê isso uma questão mais educacional, da mãe, do pai também, levar o menino no urologista, como leva a menina para perto da primeira menstruação, né, da menarca. É uma falta de educação? Isso acontece nos outros países, não acontece aqui? O que você vê? Sim, não, essa questão com o urologista é mundial, não é exclusividade do brasileiro. Porque tem uma questão machista no meio, né, de que o homem ele tem que ser aquele responsável por trazer a renda familiar, por trabalhar e menos preocupado com a sua própria saúde, né? Então tem essa ideia de que a mulher ela acaba tendo mais tempo para se preocupar com ela e com os filhos e até com o marido. E o marido, a função do marido é trabalhar e trazer dinheiro para casa. Obviamente isso já está mudando, já mudou, né? A mulher já nivelou isso. E o homem, falando por exemplo, quando a menina vai para a primeira menstruação,
Né? Por que é interessante a menina ir na primeira menstruação? Porque a ginecologista vai fazer uma avaliação do crescimento dela, se ela está tendo desenvolvimento, né, das características femininas, se ela está ganhando crescimento, se ela está desenvolvendo mama, órgão reprodutor. E isso é uma coisa que a gente deveria fazer nos homens. Né? Tem problemas que acontecem na adolescência que, se você faz uma avaliação do menino, você consegue prevenir isso. A gente brinca que os homens eles saltam do pediatra pro uro com 50 anos. Né? Me dá um exemplo aí de algumas patologias ou doenças que poderiam ser prevenidas aí nessa fase, só para o pessoal de casa. Os também. adolescentes, né, de repente. A principal, ao meu ver, chama varicocele. Tá? Varicocele são veias dilatadas na região do escroto e elas esquentam o testículo. Então, o testículo, ele numa temperatura maior do que ele deveria, ele funciona mal. E ele, com o passar do tempo, ele começa a funcionar cada vez pior. Então, a varicocele é uma doença super comum que afeta pelo menos 20% da população geral, mas que não dá sintoma em todo mundo. Né? Então, muita gente tem varicocele e não vai ter doença. Você vai ter a varicocele, mas não vai ter infertilidade. Em última instância, a varicocele leva à infertilidade. É esse o ponto principal. Então, quando você pega um adolescente, né, que você avalia ele e você percebe, por exemplo, que o testículo dele ao longo do tempo não está crescendo e ele tem uma varicocele, você pode, com 14 anos, fazer a primeira avaliação, com 15 perceber que o testículo está tendendo a diminuir ou não está crescendo, e com 15, 16, você já vira para a mãe e fala, melhor operar a varicocele, porque a varicocele está segurando a formação testicular dele. E é uma cirurgia simples? É uma cirurgia como uma hérnia inguinal, uma cirurgia de 1 hora que tem uma internação de 24 horas. E ele sozinho não consegue perceber isso? Precisa de ele perceber. Muito difícil. E às vezes os pacientes eles ficam sob a situação da varicocele por 15 anos, então eles começam com 12, 13 anos de idade, e eles vão descobrir isso lá para os 28, quando eles começam a querer ter filhos, ficam 1 ano tendo relação com a esposa e não conseguem, e aí vão lá no consultório com queixa de infertilidade. Aí é tarde? Aí você investiga, né? Você pode até chegar à conclusão da varicocele, propor operar e, na maioria das vezes, tem resolução. Só que você poderia ter prevenido isso na adolescência. Não passar por esse processo. Não passar. Então, não é que eu acho que todos os meninos deveriam passar anualmente pelo urologista. Mas eu vejo, não tem nenhuma diretriz, a Sociedade Brasileira de Uro não fala isso. Mas eu percebo que uma consulta com 15 anos de idade, outra com os 18, e assim por diante, a cada 3 anos, a gente percebe que as fases mudam. Um adolescente com 15 anos, com 18, ele tem dúvidas completamente diferentes. Relação sexual, o início dela. Parte sexual, então, é uma consulta de mais de hora. Claro. Sim. Né? O que é normal, o que não é, o que pode, o que não pode. Porque às vezes não tem abertura com os pais, né? E daí tem um profissional que ele pode conversar e receber informações corretas. E tem coisas técnicas que nem na escola também não é cabe. Capacitado, não cabe, né? O médico é muito mais capacitado nessas questões, né? E o ginecologista faz muito bem isso com as meninas. Faz. Né? Ele fala de camisinha, ele fala sobre pílula anticoncepcional, ele fala de mudanças do corpo. Né? A ginecologista fala, inclusive, do homem. Olha, é normal acontecer isso com o seu namorado, blá, blá, só que o namorado não vem perguntar se é normal. Né? Mas a gente percebe, inclusive, por redes sociais, que acontece muito do pessoal mandar milhares de perguntas, às vezes sem querer se identificar e perguntando as coisas do mais simples ao mais complexo. Ou seja, não tem esse conhecimento todo, né? E às vezes não vai perguntar. Acho que é uma mudança, quem sabe a gente mais pra frente começa a ter uma procura maior, né? Porque acho que a questão da menina já está mais difundida. Todo mundo sabe, ficou menstruada, a mãe já leva a ginecologista, né? Tem umas perguntas, né? Vamos ver umas perguntas dos nossos telespectadores. Oi, meu nome é Samir, tenho 24 anos, sou arquiteto de Ubatuba, São Paulo.
Eu gostaria de saber qual a idade mínima o homem deve começar a consultar o urologista e se houver um caso de câncer de próstata, por exemplo, na família, se essa idade muda. Obrigado. Excelente pergunta, hein? Muita gente... Com certeza, acho que resume dúvida de muita gente. Eu vou começar do final. Para a população geral, a gente pede que os homens façam avaliação anual a partir de 50 anos. Então, a avaliação anual é feita com um exame físico, com uma conversa. Esse exame físico inclui um toque retal, né, que, ao contrário do que os próprios homens querem, ele continua sendo fundamental. Não dá para substituir. Não dá para substituir por outro exame de imagem, como um ultrassom. E junto com o exame de sangue simples, que chama PSA, você consegue fazer um diagnóstico precoce de até 90% dos tumores de próstata. Então, na verdade, é diagnóstico precoce, não é prevenção. Claro. A gente acaba usando errado esse prevenção ao câncer de próstata. Na verdade, você não está prevenindo, não é uma vacina. Diagnosticou, já está lá. Você está querendo diagnosticar antes para você curar e a doença não ter progressão. Tá certo. Porque não tem prevenção, hoje não se sabe. Prevenção não, né? Não tem nada que eu possa falar para os homens, faça isso que você não vai ter. Hábitos, como em outras não doenças. Fume, não beba, isso é bom para tudo, claro. Mas para a próstata em si, não necessariamente tem essa associação. Agora, eu sempre questiono os homens se eles têm algum familiar, então pai, tio, avô com câncer de próstata. Então são 3 grupos agora, esses que têm os familiares. Porque o fator genético é algo... Com certeza influencia demais. A raça negra. Sim. E agora entrou uma nova classe que são os pacientes obesos. São 3 grupos que já está provado que eles têm fator de risco muito aumentado. Então esses pacientes, pela sociedade americana e europeia, eles têm que começar com 45 anos. E obesos independe assim do quão grau obeso, de obesidade, do grau? é mórbida ou IMC, assim? Na verdade, eles não especificam o IMC, por exemplo, né, de quanto gordinho tem que estar o paciente. Mas é uma... mas obeso, acho que a partir de 30, né, de IMC Sim, teoricamente, acima de 25 sobrepeso, de 30 obeso. Agora... Então a gente tem essa faixa que, digamos, é obrigatório, ou seja, quem passou dessa idade não tem como escapar, deveria ir. E daí o anual sempre vai ter o toque com o PSA? Toque e PSA, uma vez por ano pelo menos, isso é protocolo. Tá. Porque a gente ouve muito, né, dos pacientes mais velhos, eu faço o PSA e tá tudo ótimo comigo. Não preciso fazer o toque. Tem uma resistência, por que acontece isso, né? Eu acho que o ginecologista ele nunca deu opção, ele sempre fez o toque e ponto não fica final. Um blá 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 em cima disso, né? E o PSA, ele acaba sendo um exame que pode ser pedido pelo cardiologista, pelo clínico, pelo endócrino, e tem uma certa ignorância também de alguns médicos de falar... não, seu PSA está normal, não precisa ir. Né? Daí falou isso, beleza. Falou isso, era o que ele queria escutar. Claro. Agora, o começo da pergunta dele é a partir de que idade deve ir. Eu respondi em parte, né, 15, 18, mas eu acho que todo homem ou menino que começa a ter dúvidas, que aquilo lá mexe com o dia a dia dele, dúvidas sexuais principalmente, vale a pena ele ir no urologista. Porque a coisa mais comum que tem é garotos de 22, de 24 anos que chegam lá dizendo que o namoro deles acabou porque ele tem disfunção erétil, ele não consegue ter relação com a menina, ou que ele tem ejaculação precoce e ele não consegue trabalhar com isso. E aquilo lá muitas vezes vira um transtorno na vida dele. Aumenta o problema. Aumenta, ele começa a se afastar de relacionamentos. E por ignorância, porque ele não sabe que ele poderia ir no urologista conversar, ter um papo aberto, e eu percebo que os meninos saem de lá assim, mais leves, eles falam, poxa, é normal, então todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Porque se vende a imagem só do super-homem, né? Sim. Nada dá errado, nada acontece. Danilo, acho que aproveitando um pouquinho esse gancho, vamos falar um pouco das doenças sexuais, porque eu acho que se a gente está falando dos 15 anos, ou até dos 18, mas vamos falar que é a fase aí inicial das relações sexuais vamos falar mais do menino, porque para a gente poder pegar esse gancho,
E aí, qual que é o papel, né, do urologista para essa educação? Porque a gente tem ouvido aí em pesquisas que tem aumentado, né? Principalmente várias doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado, né? voltado Sim. por conta de falta de prevenção. Falta de prevenção e etc. E aí? O papel do urologista nesse ponto, além de falar da parte sexual, então além de toda a explicação de o que é normal, né, que por incrível que pareça isso é um mundo, que é normal, por exemplo, o menino ejacular em segundos, que ele tem que ter todo um trabalho, uma concentração, uma situação que ele tem que ter na cabeça dele, porque senão ele vai ejacular rapidamente. Então, para eles, isso é um absurdo, né? Então, eles chegam dizendo, eu não sei o que acontece comigo, que se deixar, a relação dura segundos. Daí eu falo, poxa, com você também? Porque comigo é assim. Né? E eles falam, como assim? Eu falo, porque todo homem é assim. Né? Eu até explico, eu falo assim, os nossos ancestrais e todos os bichos, eles têm uma relação sexual que dura segundos. Porque a hora que o casal está tendo a relação sexual, são duas presas que são pegas de uma vez pelo predador. Então, quando foi criado, entre aspas, a relação sexual, ela foi feita para durar segundos, para ser reprodutora, e cada um ir para o teu lado e se esconder. Porque uma vez que o predador pega, ele pega os dois, e aquilo lá para aquela espécie é um strike. Né? Então, o sexo foi feito para ser reprodutor. É que o homem, o ser humano, ele começou a fazer disso uma coisa legal. Claro. Né? Então, a gente quer que dure mais tempo, mas naturalmente, instintivamente, a gente foi meio que programado para que seja rápido. Então, os meninos chegam já com essa dúvida. Sim. Né? Então, é legal você explicar, você mostrar que não é bem assim, que tem toda essa parte, que menino jovem também pode ter disfunção erétil, principalmente por problemas psicológicos. Né? Então, sim, é super comum você pegar menino que terminou com a namorada, volta a sair e aí não consegue funcionar com mais ninguém, e aquilo lá para ele vira um transtorno, você tem que contar que é normal, que pode acontecer. E tem toda a parte de doença sexual. Né? A gente está vivendo um problema atual com doença sexual. Nos anos 80, 90, que foi a época da AIDS, né? Da AIDS, que que eu sou dessa época, eu vi vários artistas morrendo, ícones morrendo, né? De uma doença que as pessoas também não sabiam por que matava e onde ia parar. E aí isso foi sendo diagnosticado, tratado, controlado, de forma que as pessoas ficaram seguras, só que agora elas estão seguras demais. Né? Porque hoje em dia você não escuta mais as pessoas morrendo disso. Então o jovem atual, ele voltou a ter aquela síndrome de super-homem de comigo não acontece, se acontecer também não é o fim do mundo. Só que é um tratamento É um difícil. tratamento complicado, né? O paciente, para ele se manter com um sistema imune bom, ele tem que tomar várias drogas que interferem na vida dele, que mudam o sono dele, que mudam as atividades, que caem cabelo. Tem o tal do coquetel, não é uma coisa tranquila. Né? Isso é muito importante de ser falado. Né? Junto a isso, como os jovens acabaram abandonando o que a gente chama de métodos de barreira, né, que são a camisinha principalmente, voltou sífilis, que a gente não via mais, voltou doenças da uretra como gonorreia, HPV, tem uma epidemia de HPV, né, que são aquelas lesões, que outro nome é condiloma, né, são as verrugas genitais. Isso está tendo demais no consultório, toda semana eu atendo, cauterizo, queimo as lesõezinhas no próprio consultório, e explico, olha, agora que você tem, agora é controle, não tem cura para isso, a gente vai fazer um controle, eu vou te ver com uma certa frequência, mas o rapaz ele acaba ganhando um problema que muitas vezes poderia foi por ter descuido. Facilmente, né? Camisinha só aparece na televisão em época de carnaval, né? Então, Exato, exato, é quando lembram do assunto, né? Precisa ser mudado, né? Sim, sim. Precisa de informação, é isso aí, né? Com certeza. Tem mais uma perguntinha, vamos lá? Vamos lá. Oi, meu nome é Rodney, eu tenho 27 anos,
falo de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, sou designer e queria saber se é importante o homem frequentar o urologista com a mesma frequência que as mulheres vão ao ginecologista. Valeu. Acho que você acabou respondendo. Parte foi respondida. A partir dos 50 anos, sim, é a mesma frequência, é anual, né? Sim. Até lá, as mulheres acabam indo mais, né? Mas eu acho que algumas vezes vale a pena. Não é legal deixar só para os 50 anos ou para os 45 nesses grupos que eu falei. Sim. Vale a pena umas idas, porque com certeza tem dúvidas que vão aparecer antes disso. O Danilo, a gente está num programa que tem vários telespectadores que são fisioterapeutas. Você, como urologista, você é fã da fisioterapia? Você utiliza muito a fisioterapia na tua prática? Sim, sim. Eu acho que a fisioterapia, principalmente de assoalho pélvico, ela é espetacular para tratamento de incontinência urinária. Ela, inclusive, ajuda a gente nas nossas complicações cirúrgicas, né? Então, a incontinência urinária ela pode acontecer por vários fatores, a doutora sabe melhor do que eu, mas tem duas situações principais, né? Tem as pós-operatórias, então é quando, digamos, elas salvam a gente, porque você opera o paciente e tem uma porcentagem ali que já é calculada que vai ter incontinência, e eles de fato melhoram com a fisioterapia. E tem os pacientes que vêm ao consultório já com uma incontinência urinária, por perdas, por vários partos anteriores, seja lá quais foram os motivos. E eu sempre começo com a fisioterapia. Né? Lógico que a gente sabe que tem casos e casos, a gente sabe que as incontinências urinárias graves não tem uma resposta tão boa quanto as leves e as moderadas, mas eu, via de regra, mando todo mundo. E quem voltar, digamos assim, eu proponho cirurgia, mas eu sempre começo pela fisioterapia. E vai ser uma cirurgia mais tranquila, porque já fortaleceu, já tem certeza. No mínimo melhora. Claro. Mal não vai fazer, com ganha certeza. Consciência, acho que, né, corporal, acho que isso é importante, elas saberem que tem o assoalho pélvico, que dá para trabalhar. Sim. Acho que até depois, eu não sei se, não tem nenhum trabalho, ainda tem gente tentando fazer, mas às vezes a resposta cirúrgica de quem já fez a físio é melhor porque tem essa questão muscular, né? Muito obrigado, nosso tempo acabou. Te agradece muito aí as suas explicações para nós e para o público. Obrigada, Danilo, pela sua presença. Obrigada aos telespectadores. Continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais e até a próxima.